Agora sim, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio da Psicoterapêutica do Caminho, episódio de hoje de número 100. Chegamos ao 100º episódio e, obviamente, eu agradeço a cada um de vocês que estão sempre aqui acompanhando, comentando, compartilhando, tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube, certo? Então, vamos nós temos 2 pontos para ser analisados hoje e o primeiro ponto de hoje é o ponto de número 486. Vamos lá para que o nosso ponto fala. 486. Trabalho A. Os instrumentos não podem estar enferrujados. Normas há também para evitar o mofo e a ferrugem. Basta pô-las em prática. Olha que ponto interessante, porque a gente comenta neste ponto algo que a gente já falou num ponto anterior, que fala, né, que São José Maria vai falar que o teu dever é ser instrumento. E olha que ponto interessante, porque aqui ele vai falar que o instrumento não pode estar enferrujado. Ou seja, nós não podemos estar enferrujados. Nós não podemos não fazer aquilo que a gente deve fazer. E como que o instrumento fica enferrujado, meus amigos? Como que algo enferruja? Quando não é usado. Quando um instrumento não é usado, ele enferruja. E é justamente isso que a gente tem que estar alerta neste ponto aqui. Nós precisamos nos usar. Nós precisamos ter algo para fazer. Nós precisamos exercitar. Isso não pode sair do nosso horizonte. Porque senão a gente enferruja. Então, quando ele coloca, os instrumentos não podem estar enferrujados. Então, há trabalho, há atividade, há coisas a serem feitas. E é isso que a gente não pode perder no nosso campo de visão. Trabalho há. E meios, né, normas há também para evitar o mofo e a ferrugem. Então, há trabalho. Então, ótimo. E também há normas. Ou seja, eu tenho que me ordenar, tenho que buscar as virtudes. Isso são formas para que eu evite o mofo, para que eu evite essa dimensão desordenada entrando na minha vida. Aqui é um ponto fundamental da gente visualizar. Então, há trabalho. Preciso enxergar o trabalho à minha volta. Preciso enxergar as coisas que eu posso fazer à minha volta e que eu devo fazer. Trabalho há. É justamente nessa movimentação pessoal em fazer o que se deve e fazer o que se deve entraria na perspectiva do trabalho aqui, tá? Dos nossos deveres aqui com os outros, etc. E buscar a nossa excelência, aqui seria a forma da gente não enferrujar. Não nascemos para sermos instrumentos enferrujados, que vão ser inúteis. Nascemos para sermos instrumentos úteis, que vão ajudar as outras pessoas necessariamente. Certo? Então, precisamos ter isso em mente, precisamos ser úteis e não instrumentos enferrujados. Certo? Então vamos para o próximo ponto de hoje. O próximo ponto de hoje é o número 488. Não deixes de fazer as coisas por falta de instrumentos. Começa-se como se pode. Depois, a função cria o órgão. Alguns que não prestavam tornam-se aptos. Com os outros, faz-se uma operação cirúrgica, ainda que doa. Bons cirurgiões foram os santos e segue-se adiante. Olha que ponto interessante aqui para nós, porque muitos erram achando que mas eu tenho que estar pronto para fazer tal coisa, etc, etc, etc. E a questão aqui é outra. A questão aqui começa com o que se pode. Existe uma passagem na vida de São José Maria que ele está escrevendo para uma pessoa e ele fala, né, pede desculpa porque ele está escrevendo num papel que está ali, um papel sujo, um papel, né, que estava num estado muito ruim. E aí ele escreve toda a meditação que ele ia escrever para essa pessoa e ao final ele fala, né, olha só, né, a gente tem que começar com o que se pode. Então nesse papelzinho sujo, amassado, a gente conseguiu trazer várias reflexões filosóficas. Então a gente precisa entender que a gente precisa começar. E a gente começa com o que se pode. Sabe aquela ideia? É bom começar do início, né? Grandes coisas começam sendo pequenas. Grandes coisas começam sendo pequenas do início e da forma que dá para fazer. Então quando ele coloca, né,
aqui obviamente com bastante, né, essa sabedoria, né? Alguns que não prestavam tornam-se aptos. Olha que ponto. Então isso é normal. Cara, eu não sabia fazer tal coisa, mas eu fui insistindo. Eu fui fazendo como podia. E até uma hora que isso entra mais no coração, isso se torna mais fácil de se fazer e a pessoa vai se desenvolvendo. Não podemos cair na ilusão de estar pronto para começar a fazer algo. Isso é algo fundamental. E um detalhe aqui importante ele coloca, né? Com os outros faz-se uma operação cirúrgica, né? Então, quando ele vai falar dessa ideia de uma opção aqui, né? De uma operação cirúrgica, ele está falando do dever, a ajuda, a uma ajuda forte a quem precisa. Então ele chama isso de uma operação cirúrgica. Olha que interessante, né? Porque a gente vai ter que estar atento, né? A gente vai ter que estar disposto, vai ter que estar ali. Então a ajuda forte, necessária para as pessoas que precisam. Isso seria uma operação cirúrgica aqui. E o quanto que a gente está precisando ser, né? Precisamos ser bons cirurgiões, então. Não é isso? Então, aqui traz para nós, né, essa dinâmica. Por isso que ele coloca aqui que bons cirurgiões foram os santos. Então, olha que interessante. Começa como se dá. Esteja atento a ajudar os próximos e segue adiante. E continua seguindo a tua vida. Aqui é um ponto vital. Então, esses dois pontos de hoje, eles podem verdadeiramente se unir desde o momento que a gente entenda que trabalho há e meios que a gente tem disponíveis para a gente não se enferrujar e a partir desse movimento que a gente não está enferrujado, a gente vai fazendo como se pode. A gente começa como dá para começar e ponto. Ah, mas o ideal? O ideal é bacana, a gente tem que vislumbrar o ideal. Mas se a gente não consegue fazer o possível, vamos cair no erro de abandonar o que precisa ser feito. Então não nascemos para ser enferrujados e precisamos começar. Quando? Hoje. De que forma? Da forma que dá para começar. Eis o início de uma vida nova, de um desenvolvimento. Estamos juntos.